Era uma noite chuvosa em São Paulo, e a cidade, como de costume, estava coberta por uma leve neblina que se misturava com o brilho das luzes dos postes nas ruas desertas. São Paulo, conhecida por seu ritmo frenético, à noite se tornava um lugar quase fantasmagórico, especialmente em áreas mais isoladas, onde as histórias de assombrações se tornaram tão comuns quanto as lendas urbanas contadas de geração em geração. Entre essas histórias, a mais famosa e intrigante é a da mulher de branco que pede carona nas estradas da cidade, deixando quem a encontra com um sentimento de pavor e um mistério sem solução. Tudo começa de maneira simples, como qualquer outra noite normal para motoristas que dirigem pelas grandes avenidas da cidade. Seja um taxista, um motorista de aplicativo ou até mesmo alguém voltando para casa tarde da noite, muitos já juraram ter vivido essa experiência assustadora. A história, contada e recontada inúmeras vezes, sempre começa da mesma maneira. Um motorista, geralmente sozinho e dirigindo por uma estrada isolada ou uma via menos movimentada, vê à frente, à beira da estrada, uma jovem mulher vestida de branco. Ela não faz nenhum gesto grandioso, não grita, não acena desesperadamente. Apenas está lá, parada, à margem da estrada, com um vestido branco longo, o tecido geralmente parecendo molhado, colado ao corpo pela chuva fina que sempre parece cair quando ela aparece. Seu rosto, muitas vezes parcialmente encoberto por longos cabelos negros, transmite uma aura de tristeza. Alguns motoristas, movidos por um impulso de compaixão ou simplesmente curiosos demais para ignorar, decidem parar o carro e oferecer ajuda. Afinal, quem deixaria uma jovem mulher sozinha em uma noite tão fria e deserta? O motorista baixa o vidro, faz uma pergunta simples: "Você está bem? Precisa de ajuda?" A mulher, com uma expressão melancólica, apenas acena com a cabeça e, sem dizer muito, aponta para o banco de trás. Ela não fala muito, se é que fala algo. Apenas entra no carro e se senta no banco traseiro, como se soubesse exatamente o que esperar. O motorista, sem mais perguntas, segue o caminho que ela indica. A viagem segue em silêncio. O único som é o do motor do carro, o suave barulho da chuva batendo no para-brisa e, ocasionalmente, o barulho de um trovão ao longe. A atmosfera dentro do carro se torna pesada, quase sufocante, como se algo invisível estivesse ali, além da presença daquela mulher misteriosa. O motorista, a essa altura, começa a sentir um leve desconforto. Algo não parece certo, mas ele não consegue identificar o que. Em um dado momento, o motorista pergunta: "Para onde devo levá-la?" A mulher aponta vagamente para frente, dando uma direção que parece levar a um lugar específico. As ruas se tornam cada vez mais desertas, e a neblina ao redor se torna mais densa. O motorista começa a perceber que está se aproximando de um local familiar, um cemitério. O desconforto que ele sentia antes agora se transforma em algo mais profundo, algo que começa a roçar o medo. Por que essa mulher o estaria guiando até um cemitério em plena noite? Enquanto o carro se aproxima do destino, o motorista tenta acalmar seus pensamentos. Ele olha pelo retrovisor para a mulher sentada no banco de trás. Ela permanece imóvel, olhando para frente, sua pele pálida quase brilhando sob a luz fraca que entra pelas janelas do carro. Seu rosto, ainda parcialmente escondido pelos cabelos molhados, parece distante, como se estivesse perdida em pensamentos. Quando finalmente chegam ao portão do cemitério, a tensão no ar é palpável. O motorista para o carro, gira no banco para falar com a mulher e perguntar se é ali que ela queria descer. Mas quando ele olha para o banco de trás, a mulher não está mais lá. Ela desapareceu, como se nunca tivesse existido, como se fosse apenas uma visão, um reflexo da neblina que envolvia o carro. O motorista, incrédulo, começa a suar frio. Ele sai do carro, olha ao redor, tenta encontrar alguma explicação lógica. Como alguém poderia desaparecer assim, sem que ele percebesse? Em alguns relatos, o motorista encontra marcas no banco de trás, uma espécie de umidade, como se a mulher estivesse ali, encharcada pela chuva. Em outros relatos, a única coisa que resta é o cheiro de flores murchas, um aroma que ninguém sabe de onde vem, mas que enche o carro de uma melancolia indescritível. Aterrorizado, o motorista muitas vezes decide ir embora, sem olhar para trás. Mas, ao longo dos anos, muitos voltaram ao cemitério no dia seguinte, tentando entender o que aconteceu. E é aí que a lenda se torna ainda mais estranha. Aqueles que voltam, curiosos, costumam procurar informações sobre a mulher. Alguns falam com funcionários do cemitério, outros com moradores das redondezas. E, em algumas versões dessa história,
eles são informados de que a descrição da mulher corresponde à de uma jovem que morreu tragicamente há muitos anos. Dizem que essa mulher estava a caminho de seu casamento quando sofreu um acidente fatal. Vestida de noiva, ela nunca chegou ao altar. Sua alma, dizem os moradores, continua vagando pelas estradas da cidade, pedindo carona para motoristas desavisados, tentando, de alguma forma, chegar ao seu destino final. Há variações dessa lenda espalhadas por toda São Paulo. Alguns relatos dizem que a mulher pede para ser levada até sua antiga casa, e quando o motorista retorna no dia seguinte para verificar o local, é informado de que a mulher descrita morreu há décadas. Em outras versões, a mulher fala pouco ou nada durante a viagem, e sua presença é apenas sentida, uma sombra pálida e silenciosa no banco de trás. Motoristas de táxi, em particular, têm inúmeros relatos sobre essa figura misteriosa. Muitos deles juram nunca mais passar pelas mesmas estradas à noite, e aqueles que ouvem suas histórias ficam divididos entre o ceticismo e o medo. É difícil dizer onde a realidade termina e a lenda começa, mas o fato é que essa história persiste, atravessando o tempo e o espaço, mantendo viva a sensação de que, nas ruas silenciosas de São Paulo, algo mais sinistro pode estar à espreita. Algumas pessoas que passaram por essa experiência juram que, após deixarem a mulher no cemitério, passaram a ter pesadelos recorrentes com ela, sempre a mesma visão, a mulher de branco, com seus cabelos molhados, parada à beira da estrada, olhando fixamente para elas. Em outras versões, os motoristas relatam que, por dias, ouviram sussurros estranhos no carro, vozes quase inaudíveis que pareciam vir de longe, sempre na mesma entonação, como se estivessem pedindo ajuda. A lenda da mulher de branco não é apenas uma história para assustar crianças ou entreter durante uma conversa de bar. Para muitos, ela é uma verdade incômoda, um lembrete de que existem coisas que não conseguimos explicar. Mesmo aqueles que nunca passaram pela experiência de oferecer carona a essa figura misteriosa, conhecem alguém que jurou ter vivido esse encontro. Alguns teóricos sugerem que essa aparição é um fenômeno comum em grandes cidades, onde as histórias de fantasmas e aparições se tornam parte do imaginário coletivo. A ideia de uma mulher que não completou sua jornada em vida e agora vaga entre o mundo dos vivos e dos mortos ressoa profundamente com as angústias humanas mais universais: o medo da morte, o medo do desconhecido e o desejo de corrigir o que não foi concluído. Mas, independente das explicações racionais ou sobrenaturais, a história continua viva, circulando por entre os taxistas de São Paulo, sendo contada em reuniões familiares e em rodas de amigos. Cada versão tem sua peculiaridade, mas todas compartilham a mesma essência: uma mulher, sozinha e perdida, tentando encontrar seu caminho de volta para onde deveria estar, assombrando aqueles que, por acaso ou destino, decidem ajudá-la. E assim, em cada noite chuvosa ou em estradas desertas e nebulosas, a lenda da mulher de branco continua a se manifestar, aterrorizando e intrigando aqueles que ousam cruzar seu caminho. Após cada novo relato sobre a mulher de branco, a história parece ganhar vida própria, se espalhando por diferentes bairros de São Paulo, como uma sombra que não pode ser contida. Embora muitos considerem essas histórias apenas lendas urbanas, a quantidade de pessoas que juram ter tido um encontro com a misteriosa mulher sugere que há algo mais profundo, algo que transcende a imaginação popular. Uma noite particularmente famosa aconteceu na década de 90, quando um taxista, muito conhecido em sua região, teve um encontro com uma mulher que mudou sua vida para sempre. O nome dele era seu Antônio, um homem cético e de hábitos simples. Trabalhava como taxista há mais de 20 anos, sempre nas ruas de São Paulo, e era conhecido por sua resistência às histórias sobrenaturais que seus colegas contavam. Naquela noite, como de costume, seu Antônio estava terminando sua última corrida do dia quando decidiu pegar um caminho mais curto que passava por uma área mais isolada, perto do bairro do Morumbi. Já era tarde, e a cidade estava silenciosa, um silêncio que só é interrompido pelo som ocasional de um carro distante ou pelo canto dos grilos ao longo das estradas menos movimentadas. A chuva começou a cair levemente, trazendo consigo a névoa densa que frequentemente descia sobre São Paulo nas noites frias. Ao se aproximar de um trecho mais escuro e deserto da estrada, algo à beira do caminho chamou sua atenção. Era uma jovem, vestida de branco, parada sozinha, sob a fina garoa. Seu vestido parecia molhado, assim como seus longos cabelos, que caíam sobre seu rosto, quase o escondendo por completo. No início, Antônio hesitou em parar. Afinal, quem estaria por ali àquela hora? Mas, ao olhar pelo retrovisor e perceber a estrada completamente vazia, ele sentiu uma estranha compaixão. Talvez ela precise de ajuda, pensou. Afinal,
Ele estava acostumado a oferecer carona a pessoas em situações difíceis. Ele encostou o táxi e baixou o vidro. Você está bem, moça? Precisa de uma carona? Perguntou, sua voz misturada ao som da chuva leve batendo no carro. A jovem olhou vagarosamente em sua direção, sem mover muito a cabeça. Seus olhos, embora sombreados pelos cabelos, pareciam brilhar levemente à luz dos faróis. Sem dizer uma palavra, ela apenas acenou afirmativamente e indicou com a mão que desejava entrar no carro. O motorista abriu a porta, e ela entrou no banco de trás sem fazer qualquer barulho, como se sua presença mal fosse percebida. Seu vestido encharcado deixou uma mancha úmida no assento de couro do táxi, mas Antônio, inquieto, preferiu não pensar muito nisso. Ela ainda não havia dito uma única palavra. Apenas apontou para frente, como se soubesse exatamente para onde queria ir, e Antônio, sem entender muito bem porquê, começou a dirigir em direção ao destino que ele ainda não conhecia. O silêncio dentro do táxi era sufocante. A cada quilômetro percorrido, a cidade ficava para trás, e as luzes dos postes se tornavam cada vez mais espaçadas. A sensação de isolamento aumentava, e Antônio começou a sentir uma leve pressão no peito, como se algo estivesse pesando sobre ele. Ele olhava pelo retrovisor de tempos em tempos, mas a mulher permanecia imóvel, com o olhar fixo na estrada à frente. Algo nela era profundamente perturbador, mas Antônio não conseguia descrever o que era. Talvez fosse a sua quietude, ou o fato de que sua presença no carro parecia mais um sonho do que realidade. Após alguns minutos dirigindo, ele percebeu que estavam se aproximando de uma área conhecida da cidade, mas não era um bairro comum. Era o Cemitério da Consolação, um dos cemitérios mais antigos e tradicionais de São Paulo. Foi nesse momento que Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não entendia por que aquela mulher o havia levado até lá, e o desconforto que ele sentirá antes se transformou em um medo real e palpável. Sem conseguir mais se conter, ele olhou novamente pelo retrovisor e perguntou: "É aqui que você quer descer?" A mulher, ainda sem falar, acenou levemente com a cabeça. Antônio parou o carro, desligou o motor e virou-se para o banco de trás para abrir a porta e deixar a mulher sair. Mas, para seu espanto, o banco estava vazio. Ela havia desaparecido. O choque tomou conta dele, e por alguns instantes, Antônio ficou paralisado, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Ele saiu do carro, olhou ao redor, mas não havia sinal da mulher em lugar algum. Apenas a chuva leve caía sobre as lápides antigas e as árvores imponentes que cercavam o cemitério. A sensação de estar completamente sozinho em um lugar tão carregado de história e morte o deixou desnorteado. Ele se aproximou do portão do cemitério, tentando entender se havia sido vítima de algum tipo de ilusão, mas tudo ao seu redor indicava que o que ele havia experimentado era real. Naquela noite, seu Antônio voltou para casa com a mente cheia de dúvidas. Durante semanas, ele evitou dirigir à noite, com medo de encontrar novamente aquela mulher misteriosa. Quando contou sua história aos amigos taxistas, muitos riram, dizendo que ele finalmente havia se juntado ao clube dos que acreditam nas lendas urbanas de São Paulo. Mas havia algo no olhar de Antônio, algo na sua voz, que indicava que ele não estava inventando. Ele realmente acreditava no que havia acontecido. Com o passar dos anos, a história de seu Antônio foi apenas uma de tantas outras que surgiram. Cada relato parecia adicionar novos detalhes à lenda. Como se a mulher de branco estivesse se tornando mais do que uma simples aparição, ela estava se tornando parte da própria identidade da cidade. Alguns diziam que a mulher era o espírito de uma jovem que havia morrido em um acidente de carro nos arredores do cemitério. Outros acreditavam que ela era uma noiva que nunca chegou ao seu casamento, condenada a vagar pelas ruas de São Paulo para sempre, em busca de um destino que jamais alcançaria. Entre os motoristas de táxi, histórias como a de seu Antônio se tornaram quase comuns. Muitos juravam que haviam encontrado a mesma mulher, descrita com os mesmos detalhes: o vestido branco, os cabelos molhados, o olhar triste e distante. Algumas variações da história incluíam detalhes aterrorizantes, como o fato de que, em alguns casos, os motoristas ouviam a mulher sussurrar algo ininteligível durante a viagem, enquanto outros relatavam que o ar dentro do carro se tornava extremamente frio sempre que ela aparecia. Há também aqueles que, após deixarem a mulher no cemitério, relatam que, por dias depois do encontro, seus carros apresentavam problemas misteriosos. Motores que falhavam, rádios que ligavam sozinhos, e até mesmo marcas de mãos úmidas nos bancos traseiros. Esses pequenos detalhes faziam com que muitos evitassem passar por certas áreas da cidade durante a noite, temendo que pudessem ser os próximos a dar carona para a misteriosa mulher de branco.
Os relatos continuaram ao longo dos anos, e a história se espalhou não apenas entre os taxistas, mas também entre motoristas de aplicativos, que passaram a contar suas próprias experiências nas redes sociais. A lenda da mulher de branco se adaptou aos tempos modernos, mas sua essência permaneceu a mesma. Uma jovem misteriosa, vestida de branco, à beira de uma estrada, pedindo carona em uma noite chuvosa, apenas para desaparecer no cemitério. O que é ainda mais intrigante é que, apesar de todos esses relatos, ninguém sabe ao certo quem era essa mulher. Haverá mesmo uma conexão com o cemitério? Ou será que ela é apenas uma manifestação coletiva de medo e mistério, alimentada por décadas de histórias contadas ao redor de mesas de bar e em rodas de amigos? Seja como for, a lenda da mulher de branco continua a assombrar São Paulo, um lembrete de que, em meio à correria e ao caos da cidade grande, ainda há espaço para o inexplicável. E assim, sempre que a chuva cai e a noite desce sobre as ruas vazias, a lenda da mulher de branco permanece viva, aguardando o próximo motorista corajoso, ou imprudente, que decidirá parar e oferecer carona àquela figura solitária na beira da estrada. Com o passar dos anos, mais e mais histórias começaram a surgir, cada uma adicionando uma nova camada de mistério à lenda da mulher de branco. Em algumas noites, motoristas relataram ouvir sussurros estranhos no carro, mesmo quando não havia ninguém mais no veículo. Outros disseram que, após cruzar o caminho dela, notaram marcas de mãos molhadas no banco de trás, como se ela tivesse deixado uma assinatura invisível de sua presença. Entre esses motoristas estava seu Raimundo, um experiente taxista que havia trabalhado nas ruas de São Paulo por mais de 30 anos. Relato de seu Raimundo. Era uma noite como qualquer outra para seu Raimundo. Ele dirigia pelas ruas desertas, esperando por passageiros. Já passava da meia-noite, e a cidade, embora sempre viva, parecia mais calma naquela noite. O trânsito, que normalmente era pesado, estava leve, e a temperatura era agradável, com uma brisa suave soprando pelas ruas. Enquanto passava por uma avenida próxima ao cemitério da Vila Mariana, algo incomum chamou sua atenção. No meio da neblina, ele viu uma mulher parada na calçada, vestida de branco, com um olhar fixo no horizonte. Seu Raimundo desacelerou o táxi, movido pela curiosidade. Ele já tinha ouvido falar sobre as histórias de fantasmas e aparições, mas nunca tinha encontrado algo que pudesse confirmar essas lendas. Sem pensar muito, ele encostou o carro e perguntou se ela precisava de uma carona. A mulher, assim como em outros relatos, apenas acenou com a cabeça e entrou no banco de trás, sem dizer uma única palavra. Seu Raimundo perguntou para onde ela queria ir, mas a mulher continuou em silêncio, apontando apenas para frente. Ele achou estranho, mas decidiu seguir as instruções dela. O trajeto era familiar, mas algo na atmosfera daquela noite estava diferente. A temperatura no carro parecia ter caído, e o ar ao redor se tornará mais pesado. Aos poucos, ele percebeu que estava sendo guiado para uma região próxima ao cemitério. Quando chegaram ao destino, o cemitério estava envolto em uma névoa densa, e a rua estava deserta. O motorista, agora bastante nervoso, virou-se para perguntar se ela queria descer, mas, como nos relatos anteriores, a mulher havia desaparecido. O banco de trás estava úmido, como se ela realmente tivesse estado lá. Seu Raimundo, atordoado, não conseguiu explicar o que havia acontecido. Depois daquela noite, ele parou de trabalhar nas proximidades de cemitérios, especialmente à noite. Ele sentia que havia algo naquele encontro que não podia ser explicado pela lógica ou pela razão, e o medo de encontrar novamente a mulher de branco o fez mudar suas rotas habituais. O caso de Daniela e o caminho para casa. Outro relato perturbador ocorreu com Daniela, uma jovem universitária que, após uma festa de aniversário, decidiu pegar um táxi para voltar para casa. Era uma noite quente, mas uma chuva fina havia começado a cair e a cidade parecia envolta em uma leve neblina. Daniela morava em um bairro próximo ao cemitério da Lapa, e sua viagem deveria ter sido tranquila. No entanto, aquela noite se tornaria inesquecível. Enquanto o táxi a levava de volta para casa, o motorista parecia nervoso, constantemente olhando pelo retrovisor. Daniela, sem entender o motivo do desconforto dele, perguntou se algo estava errado. O motorista hesitou antes de responder e, com a voz baixa, disse que há algumas semanas havia pegado uma passageira parecida com ela, na mesma área, e que algo estranho tinha acontecido. Ele contou que, assim como Daniela, a mulher entrou no carro sem falar muito, mas, ao contrário dela, a mulher havia pedido para ser levada ao cemitério. Quando chegamos, ela simplesmente desapareceu do banco de trás, disse o motorista, ainda visivelmente abalado.
Daniela ficou intrigada com a história, mas decidiu não pensar muito sobre o assunto. Porém, ao se aproximarem do cemitério, o motorista novamente olhou pelo retrovisor e seu rosto ficou pálido. O que ele viu naquele momento foi suficiente para fazer o coração dele parar por alguns segundos. A figura da mulher de branco estava na calçada, parada, olhando diretamente para o táxi enquanto eles passavam. Daniela olhou pela janela, mas tudo o que viu foi a entrada do cemitério envolta pela névoa. Ela não viu ninguém, mas o medo no rosto do motorista era inconfundível. Ele acelerou o táxi, visivelmente aterrorizado, e só parou quando estavam a quilômetros de distância do local. Daniela, embora cética, começou a sentir um calafrio e decidiu que talvez houvesse algo de real nas histórias que circulavam por São Paulo. Depois daquele dia, ela passou a evitar o caminho que passava pelo cemitério, mesmo que fosse mais longo. História de Luiz, o motoqueiro. Porém, não eram apenas os motoristas de táxi e seus passageiros que relatavam encontros com a misteriosa mulher de branco. Luiz, um motoqueiro que trabalhava entregando encomendas nas madrugadas de São Paulo, também teve uma experiência aterrorizante que o marcou para o resto da vida. Em uma madrugada fria de junho, Luiz estava terminando sua última entrega da noite. Ele havia atravessado a cidade e, para economizar tempo, decidiu pegar um atalho que passava por uma estrada menos movimentada. Ao se aproximar de uma curva fechada, viu algo que o fez desacelerar bruscamente. No meio da estrada, iluminada pelos faróis de sua moto, estava uma mulher, completamente parada, com um vestido branco que parecia flutuar com o vento. Ricardo, um vigia que trabalhava em um prédio próximo à ladeira da Memória, nunca foi muito supersticioso. Ele costumava fazer rondas pela região durante a madrugada, garantindo que tudo estivesse em ordem nos arredores. Em uma dessas noites, por volta das 2 horas da manhã, Ricardo resolveu caminhar até a ladeira para checar se algum morador de rua havia se instalado por ali. Ao chegar, tudo parecia normal. O vento soprava levemente, e a cidade, embora silenciosa, mantinha aquele ar típico de São Paulo, onde a vida nunca para completamente. Ele começou a subir a ladeira quando, de repente, notou uma mulher parada no topo, vestida de branco. Inicialmente, achou que fosse uma pessoa comum, talvez uma moradora perdida ou alguém voltando de uma festa. Ele pensou em se aproximar para oferecer ajuda, mas algo em sua postura o fez hesitar. A mulher estava de costas, imóvel, olhando para o monumento. Ricardo chamou por ela, mas não obteve resposta. Decidido, começou a subir os degraus. Quando estava a alguns metros de distância, a mulher se virou lentamente. Seu rosto estava parcialmente coberto por um véu, mas o que era visível o fez paralisar. Os olhos dela eram completamente vazios, sem expressão, e um sentimento de profunda tristeza parecia emanar de sua presença. Ricardo Congela de Meadow. Em um piscar de olhos, a mulher desapareceu. O vigia, incrédulo, saiu correndo da ladeira e, desde então, evita passar por ali à noite. Ele conta a história com detalhes vívidos e jura que o que viu naquela madrugada não era fruto da imaginação. Marta, uma estudante de arquitetura, sempre foi fascinada por locais históricos, e a Ladeira da Memória era um de seus pontos favoritos. Em uma tarde de outono, enquanto tirava fotos para um projeto da faculdade, ouviu um sussurro baixo. Olhou ao redor e não viu ninguém, mas a sensação de estar sendo observada era intensa. Decidiu ignorar e continuar seu trabalho, mas, conforme o tempo passava, o sussurro parecia ficar mais alto. Quando começou a se sentir desconfortável, Marta resolveu ir embora. Ao passar pelo monumento, notou uma figura ao longe, no topo da escadaria. Era uma mulher com um vestido branco, o mesmo tipo de vestimenta que sua avó usará em seu casamento. A figura estava de costas, imóvel. Marta sentiu um arrepio percorrer seu corpo e tirou uma última foto antes de descer rapidamente. Dias depois, ao revelar as fotos, Marta ficou em choque. Na imagem em que a mulher deveria aparecer, havia apenas um borrão branco, como se fosse uma névoa. Desde então, ela evita voltar ao local, principalmente quando o sol começa a se pôr. Outro relato vem de José, um motorista de aplicativo que, em uma noite chuvosa, decidiu estacionar seu carro próximo à Ladeira da Memória para descansar um pouco antes de pegar mais passageiros. A chuva havia deixado as ruas vazias, e ele aproveitou o momento de calmaria. Enquanto estava no carro, olhando seu celular, viu pelo retrovisor uma mulher caminhando lentamente em direção à ladeira. A mulher, vestida de noiva, chamou sua atenção. Achando estranho alguém andar com aquele tipo de roupa em plena madrugada, ele decidiu observar. Ela subia os degraus da ladeira com passos lentos,
e José ficou curioso. Porém, ao ver a figura parar no topo e desaparecer repentinamente, sem deixar rastro, ele entrou em pânico. José arrancou o carro dali o mais rápido que pôde e, desde então, evita estacionar próximo à ladeira durante a noite. Ele nunca mais viu a mulher, mas o que presenciou naquela noite é algo que jamais conseguiu esquecer. Silvia, uma comerciante que trabalhava em uma loja próxima à ladeira, conta que, por várias vezes, ao fechar o estabelecimento à noite, viu vultos brancos próximos ao monumento. No começo, pensava que eram apenas pessoas comuns passando por ali, mas, com o tempo, começou a perceber que algo não estava certo. O vulto aparecia sempre no mesmo horário, e sempre parecia estar observando a ladeira. Certa noite, ao sair do trabalho, Silvia sentiu uma presença estranha atrás de si. Virou-se rapidamente e viu, por uma fração de segundo, o que parecia ser uma mulher com um véu branco, caminhando lentamente para longe dela. Sentiu o corpo gelar, como se tivesse visto algo que não deveria. Desde então, ela prefere sair mais cedo do trabalho, enquanto ainda há movimento na rua. Essa sequência de relatos reforça a fama da Ladeira da Memória como um dos locais mais assombrados de São Paulo. A figura da noiva suicida, vestida de branco e envolta em tristeza, parece perambular pela ladeira à noite, em busca de algo ou alguém. Para aqueles que a veem, resta apenas o medo e a sensação de que algo inexplicável e profundamente perturbador assombra aquele lugar histórico. A história de Silvia não foi a única a circular entre os comerciantes da região. Alguns trabalhadores que saem tarde da noite para pegar o metrô ou o ônibus já relataram encontros semelhantes. O fantasma da noiva da Ladeira da Memória parece ser uma presença constante nas noites mais silenciosas, especialmente em dias chuvosos ou nas madrugadas de lua cheia. Certa vez, Marcos, um entregador de lanches que passava por ali diariamente, decidiu cortar caminho pela ladeira para entregar um pedido rapidamente. Era por volta das 23 horas, e ele não tinha ouvido falar muito sobre as histórias da noiva até aquela noite. Quando começou a subir a escadaria, notou algo estranho. O som dos seus passos ecoava pela ladeira, mas parecia haver um segundo conjunto de passos que o seguia, embora ele estivesse sozinho. Inicialmente, pensou que fosse o som do vento ou de um eco mais forte, mas, conforme se aproximava do topo da ladeira, os passos ficavam mais altos e próximos. Assustado, ele olhou para trás, e lá estava ela, uma mulher de vestido branco, parada no meio dos degraus, olhando diretamente para ele. Seus olhos eram sombrios e cheios de tristeza, como se ela carregasse um fardo impossível de descrever. Marcos paralisou, incapaz de desviar o olhar. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Quando a mulher deu um passo em sua direção, Marcos finalmente conseguiu se mover. Ele correu o mais rápido que pôde, descendo a ladeira em direção à rua principal, sem olhar para trás. Ao chegar na rua, o som dos passos parou, e quando se virou, a figura da mulher havia desaparecido. Desde aquela noite, Marcos sempre faz suas entregas por outros caminhos, evitando passar pela Ladeira da Memória. Ele conta que, desde então, houve histórias de outros entregadores que passaram por situações semelhantes, mas nenhum deles ousa voltar à ladeira à noite. Outro relato vem de Ana, uma estudante que costumava estudar em uma biblioteca próxima à ladeira e que sempre saía tarde da noite. Certa vez, ao descer pela ladeira em direção ao ponto de ônibus, ouviu uma voz baixa, quase como um sussurro, chamando seu nome. Pensou que fosse apenas sua imaginação, já que estava cansada depois de horas de estudo, mas, conforme descia, o som ficou mais nítido. A voz parecia vir de perto do monumento, e, curiosa, Ana se aproximou, tentando identificar de onde vinha. Ao se aproximar, viu uma mulher de branco sentada no topo da escadaria, com o rosto coberto pelas mãos. Ana, acreditando que fosse alguém precisando de ajuda, chamou por ela, mas não obteve resposta. Quando chegou mais perto, a mulher lentamente levantou o rosto. O que Ana viu a deixou aterrorizada. O rosto estava pálido, como se não houvesse vida, e seus olhos estavam vazios, sem brilho. Ana recuou rapidamente e correu em direção ao ponto de ônibus, sem olhar para trás. Ela passou o resto da noite sem conseguir dormir, e contou a história para alguns colegas de faculdade, que também já tinham ouvido falar sobre a noiva da Ladeira da Memória. Depois desse episódio, Ana evitou passar por ali, especialmente durante a noite. Esses relatos não são isolados. Muitos dos moradores e trabalhadores da região dizem que, nas noites mais quietas, podem ouvir sussurros ou ver uma figura vestida de branco vagando pelos degraus da ladeira. Alguns dizem que é possível sentir uma presença pesada ao subir ou descer as escadas à noite,
como se a alma da noiva estivesse presa naquele lugar, condenada a reviver o momento de sua tragédia para sempre. Joaquim, um zelador que trabalha em um dos prédios próximos, também teve sua experiência. Ele costumava sair para fumar nos fundos do edifício, de onde dava para ver parte da ladeira. Certa noite, enquanto olhava distraidamente para o monumento, viu uma mulher vestida de branco caminhando lentamente pela escadaria. Ele não deu muita importância no início, achando que fosse alguém qualquer passando por ali. Mas, conforme a mulher descia, Joaquim notou algo estranho. Ela parecia flutuar, e não havia som de passos. Intrigado e um pouco assustado, ele continuou observando até que a mulher desapareceu repentinamente, como se tivesse se desmaterializado no ar. Joaquim ficou estático por alguns minutos, sem entender o que havia acabado de ver. Quando finalmente voltou para dentro do prédio, contou o que aconteceu para um colega de trabalho, que imediatamente o alertou sobre a lenda da noiva suicida. Joaquim nunca mais olhou para a ladeira da memória do mesmo jeito. Ele evita sair nos fundos do prédio à noite e prefere fazer suas pausas em outro lugar, longe da visão da escadaria. A lenda da ladeira da memória e do fantasma da noiva continua a assombrar quem vive e trabalha naquela região. Os relatos são passados de boca em boca, ganhando mais força com o passar do tempo. Para alguns, é apenas uma história contada para assustar os mais sensíveis. Para outros, é um mistério que permanece sem explicação, e a presença da noiva é tão real quanto qualquer outra pessoa que passa por ali. Anos se passaram, e a lenda da mulher de branco continuava a ecoar pelas ruas de São Paulo, especialmente entre os motoristas de táxi e agora também os de aplicativo, que constantemente se aventuravam pelas estradas menos movimentadas da cidade durante a noite. Uma noite, em 2015, um motorista chamado Rogério relatou uma experiência tão perturbadora quanto aquelas vividas pelos antigos taxistas. Rogério era conhecido por sua disposição para trabalhar nos horários mais difíceis, quando o tráfego estava mais leve e as ruas menos congestionadas. Ele sempre gostou da sensação de tranquilidade que a madrugada trazia, e nunca deu ouvidos às histórias que seus colegas contavam sobre fantasmas ou aparições. Para ele, eram apenas lendas que as pessoas criavam para dar mais emoção à monotonia do trabalho noturno. Em uma noite fria de inverno, Rogério estava voltando para casa após uma longa jornada. A cidade estava silenciosa, e a neblina, comum em noites como aquela, começava a se espalhar pelas ruas. Ele havia acabado de finalizar sua última corrida e estava pronto para desligar o aplicativo quando, no meio de uma estrada mais afastada, avistou uma figura à beira do caminho. Era uma mulher. Ela estava parada, com um vestido branco que parecia brilhar levemente sob a luz dos faróis, e seus longos cabelos estavam encharcados pela chuva que caía suavemente. Rogério hesitou por um momento, mas sua curiosidade e compaixão o venceram. Ele encostou o carro e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher, com um olhar distante e triste, apenas acenou com a cabeça, pedindo para entrar no carro. Sem dizer uma palavra, ela se acomodou no banco de trás. Rogério tentou iniciar uma conversa, mas a mulher não respondeu, apenas olhou fixamente pela janela, como se estivesse perdida em pensamentos ou presa a algo do passado. Depois de alguns minutos em silêncio, Rogério, intrigado, perguntou para onde ela gostaria de ir. A mulher lentamente apontou para frente, indicando que ele deveria seguir em frente. Rogério continuou a dirigir, o silêncio no carro agora sendo quebrado apenas pelo som da chuva no para-brisa e do motor. Ele notou que a temperatura dentro do carro parecia ter caído drasticamente, e uma sensação de inquietação começou a crescer em seu peito. Enquanto dirigia, ele começou a reconhecer o caminho. As ruas pelas quais ele passava o levavam a um lugar familiar, mas que ele não esperava que fosse o destino final. Era o caminho para o cemitério da Vila Formosa, um dos maiores cemitérios de São Paulo. Rogério começou a se sentir desconfortável, mas decidiu continuar, afinal, poderia ser apenas uma coincidência. Quando o cemitério apareceu à frente, a mulher fez um leve movimento com a cabeça, indicando que aquele era o lugar onde queria descer. Ao chegar ao portão do cemitério, Rogério desligou o carro e se virou para perguntar se era ali que ela realmente gostaria de ficar. Mas, quando olhou para o banco de trás, a mulher havia desaparecido. O lugar onde ela estava sentada ainda estava úmido, como se ela tivesse estado lá, mas não havia sinal dela. Ele saiu do carro, olhou ao redor, mas a rua estava deserta. O cemitério estava fechado, e tudo ao redor parecia envolto em uma neblina densa e opressiva. Outra lenda urbana bastante conhecida em São Paulo é a da Ladeira da Memória, um lugar histórico localizado no centro da cidade, que, apesar de sua beleza arquitetônica e importância cultural,
carrega uma história misteriosa e macabra que assombra os paulistanos há muitos anos. A lenda da Ladeira da Memória, o fantasma da noiva suicida. A Ladeira da Memória, com sua escadaria e monumentos que remontam ao século XIX, é um dos locais históricos mais importantes de São Paulo. Situada entre prédios altos e movimentados, ela parece um oásis de tranquilidade em meio à agitação do centro da cidade. Durante o dia, a ladeira é apenas um ponto de passagem, onde trabalhadores e turistas transitam sem maiores preocupações. No entanto, à noite, a história muda completamente. Segundo a lenda, há muitos anos, uma jovem noiva apaixonada, que estava prestes a se casar, foi abandonada pelo noivo às vésperas da cerimônia. Desesperada e incapaz de lidar com o desgosto, ela decidiu tirar sua própria vida, jogando-se da parte mais alta da ladeira, onde o monumento se encontra, caindo para a morte trágica. Dizem que seu espírito nunca encontrou paz e que, desde então, ela assombra a Ladeira da Memória, especialmente nas noites de lua cheia. Os relatos de encontros com o fantasma da noiva começaram a surgir logo após sua morte. Pessoas que passavam pela ladeira à noite relatavam ver uma mulher vestida com um longo vestido de noiva, caminhando lentamente pela escadaria. Ela parecia estar perdida, como se estivesse à procura de algo ou alguém. Algumas testemunhas dizem que, ao se aproximarem, a mulher simplesmente desaparecia no ar, deixando apenas uma sensação de frio e tristeza no ambiente. Relato de um morador do centro. João, um homem que trabalhava em um bar próximo à Ladeira da Memória, costumava fechar o estabelecimento por volta das 2 horas da manhã. Certo dia, enquanto voltava para casa, decidiu cortar caminho pela ladeira. Era uma noite tranquila, sem ninguém por perto. Quando começou a subir a escadaria, notou uma mulher sentada em um dos degraus mais altos. Ela estava usando um vestido branco, que brilhava à luz da lua. Intrigado e um pouco preocupado, João se aproximou lentamente para perguntar se ela estava bem. Mas, assim que chegou perto, a mulher levantou-se sem dizer uma palavra e começou a caminhar em direção ao monumento no topo da ladeira. João, confuso, seguiu-a com os olhos, mas, ao piscar, a mulher simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Ele correu para casa, ainda abalado com o que tinha visto. Nos dias seguintes, contou sua experiência para alguns amigos e foi aí que soube da lenda da noiva suicida. Ele jurou nunca mais passar por aquele local à noite. Relato de Marcos, estudante universitário. Marcos era um estudante de arquitetura que, em uma noite de estudos até tarde, decidiu caminhar pelo centro da cidade para espairecer. Ele costumava tirar fotos dos monumentos históricos de São Paulo para seus projetos, e a Ladeira da Memória era um de seus lugares favoritos. Era cerca de meia-noite quando decidiu parar ali para tirar algumas fotos. Enquanto ajustava sua câmera, ouviu passos suaves ecoando pela escadaria. Mas, ao olhar ao redor, não viu ninguém. Ignorando o som, continuou a preparar sua câmera. No entanto, os passos ficaram mais altos, e ele teve a estranha sensação de que não estava sozinho. Ao se virar para verificar, viu uma mulher de vestido branco no topo da escadaria, olhando diretamente para ele. A figura parecia distante, mas a tristeza em seu rosto era palpável. Marcos, sentindo o pânico crescer, tentou se aproximar para perguntar o que ela fazia ali àquela hora. Mas, quando deu o primeiro passo em sua direção, a mulher desapareceu diante de seus olhos. Ele congelou, sem saber o que fazer. Pegou sua câmera e saiu correndo da ladeira. Mais tarde, ao revelar as fotos, notou algo estranho. Em uma das imagens, no canto da escadaria, havia um borrão branco, como se fosse o vestido da noiva. Desde então, Marcos evita passar pela Ladeira da Memória à noite e só fala sobre a experiência com muito receio. Relato de Dona Lourdes, uma vendedora ambulante. Dona Lourdes, uma vendedora ambulante que trabalha nos arredores do centro há mais de 30 anos, conta que, desde jovem, ouve histórias sobre o fantasma da noiva na Ladeira da Memória. Embora nunca tenha visto a aparição pessoalmente, ela jura que conhece várias pessoas que afirmam ter tido encontros aterrorizantes com a figura da noiva. Um de seus amigos, um ex-motorista de táxi que costumava passar pela ladeira nas primeiras horas da manhã, contou a ela uma história que ela nunca esqueceu. Ele relatou que, certo dia, enquanto dirigia pela rua próxima à ladeira, viu uma mulher vestida de noiva acenando para ele, como se pedisse uma carona. O motorista, achando que era alguém voltando de uma festa ou casamento, parou o táxi. Quando a mulher entrou no carro, o motorista sentiu um frio inexplicável invadir o veículo. Ele perguntou para onde ela queria ir, mas ela permaneceu em silêncio, olhando para frente. Ao chegar ao destino indicado,
um prédio abandonado próximo ao cemitério. Ele se virou para avisar que tinham chegado, mas a mulher não estava mais no banco de trás. O motorista, aterrorizado, acelerou o carro e foi embora, sem conseguir acreditar no que havia acabado de acontecer. Dona Lourdes diz que, apesar de nunca ter presenciado a noiva, acredita nas histórias. Segundo ela, quem trabalha nas ruas do centro à noite sempre ouve relatos sobre o fantasma, e a maioria prefere não se arriscar a passar por ali após o anoitecer. A lenda da noiva da Ladeira da Memória continua a ser contada entre os paulistanos, especialmente entre aqueles que vivem ou trabalham no centro de São Paulo. A presença da noiva suicida, que vaga em busca de sua paz perdida, tornou-se parte do imaginário popular, e muitos acreditam que, até hoje, ela aparece para aqueles que se aventuram a cruzar seu caminho durante a noite. Luiz ficou paralisado por um momento. A figura parecia real, mas havia algo estranho nela. A mulher não se mexia, não olhava diretamente para ele, apenas permanecia ali, como se estivesse esperando por algo. Ele sentiu o suor escorrer pelas costas, mesmo com o frio da madrugada. Decidido a não parar, ele desviou a moto e acelerou, olhando pelo retrovisor enquanto se afastava. Foi então que ele viu algo que nunca mais esqueceria. A mulher, que antes estava imóvel, agora parecia correr na direção dele. Seus pés não tocavam o chão, e ela se movia com uma velocidade assustadora. Luiz acelerou ainda mais, tentando deixar aquela imagem para trás. O som do vento em seus ouvidos e o rugido do motor da moto não conseguiam abafar o som de um sussurro baixo e perturbador que parecia vir de todos os lados. Quando finalmente conseguiu sair da estrada e entrar em uma área mais iluminada da cidade, a figura havia desaparecido, mas o sentimento de terror ainda o acompanhava. Luiz decidiu nunca mais passar por aquela estrada, especialmente à noite. Quando compartilhou sua história com outros motoqueiros, descobriu que ele não era o único a ter visto a mulher de branco naquela área. Outros relataram encontros semelhantes, sempre com a mesma figura parada no meio da estrada ou correndo ao lado de seus veículos, como se estivesse perseguindo-os. O caso de Dona Marisa e a estrada de Guarulhos. Outro relato famoso aconteceu com Dona Marisa, uma senhora que morava em Guarulhos e que, em uma noite de chuva intensa, decidiu pegar um táxi para voltar para casa depois de visitar sua irmã em São Paulo. Ela estava acostumada a pegar aquele caminho, que passava por uma estrada um pouco mais isolada. O motorista parecia tranquilo, mas Dona Marisa, por alguma razão, sentiu uma tensão no ar desde o momento em que entraram na estrada. A chuva batia forte no para-brisa, e as luzes dos faróis mal conseguiam atravessar a cortina de água que caía. Foi então que, em meio à tempestade, algo à frente chamou a atenção de ambos. Uma figura solitária, de pé, no meio da estrada, vestida com um longo vestido branco que parecia brilhar sob a luz dos faróis. O motorista frou bruscamente. O carro derrapou levemente, mas conseguiu parar a tempo. Dona Marisa ficou paralisada de medo, olhando para a figura enquanto o motorista tentava decidir o que fazer. Sem trocar palavras, ambos entenderam que não deveriam sair do carro. O motorista engatou a marcha ré e começou a manobrar o carro para dar a volta. A figura, que antes estava imóvel, começou a caminhar lentamente em direção ao veículo, o que fez com que o motorista acelerasse ainda mais para sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente se afastaram da figura, ambos respiraram aliviados, mas o medo que sentiram naquela noite ficou marcado para sempre. Vamos para outra lenda de São Paulo, a lenda do elevador assombrado do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, com suas imensas instalações e corredores intermináveis, é um local movimentado durante o dia, com médicos, enfermeiros e pacientes indo e vindo. Mas à noite, o cenário muda completamente. Os corredores ficam silenciosos, e o clima se torna sombrio, dando espaço a histórias de assombrações que se espalharam pelos funcionários e pacientes ao longo dos anos. A lenda mais famosa que envolve o Hospital das Clínicas é a do elevador assombrado, que estaria localizado em um dos blocos mais antigos do hospital. A história conta que, há muitos anos, uma enfermeira dedicada, que trabalhava incansavelmente para salvar vidas, sofreu um acidente fatal dentro de um dos elevadores do hospital. Em um dia particularmente movimentado, o elevador, que estava com problemas técnicos, despencou repentinamente, matando a enfermeira instantaneamente. Desde então, dizem que seu espírito nunca deixou o hospital. Relatos indicam que, durante a madrugada, quando a movimentação diminui e o hospital fica praticamente deserto, o elevador passa a se comportar de maneira estranha. Funcionários contam que o elevador começa a funcionar sozinho, abrindo e fechando as portas sem que ninguém o chame. Ele para em andares vazios e sobe e desce repetidamente,
como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. Um dos relatos mais perturbadores vem de um segurança que trabalhava no turno da noite. Em uma de suas rondas, ele percebeu que o elevador estava se movimentando sem qualquer motivo aparente. Ele foi até o elevador e, ao abrir as portas, viu uma figura vestida de branco, com o rosto parcialmente coberto pelos cabelos. No início, ele pensou que era uma enfermeira atrasada para seu turno, mas quando a figura ergueu o rosto, ele percebeu que não era uma pessoa comum. O rosto da mulher era pálido, e seus olhos estavam fundos e vazios, como se ela não estivesse mais viva. Em choque, o segurança tentou se afastar, mas as portas do elevador se fecharam antes que ele pudesse reagir. Quando as portas se abriram novamente, a figura havia desaparecido. Esse relato não é único. Médicos e enfermeiros que trabalham no hospital durante a noite também afirmam ter visto uma mulher de branco vagando pelos corredores próximos ao elevador, sempre em silêncio e desaparecendo antes que alguém pudesse se aproximar. Outros contam que ouviram sussurros vindos de dentro do elevador quando estavam sozinhos, e que sentiam uma presença inquietante ao usar o elevador durante a madrugada. A lenda do elevador assombrado do Hospital das Clínicas continua a ser contada até hoje, assustando novos funcionários e pacientes. Para muitos, é apenas uma história para apavorar os que trabalham no turno da noite. Mas para aqueles que juram ter presenciado os fenômenos, não há dúvida de que o espírito da enfermeira ainda vaga pelos elevadores do hospital, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, sem encontrar descanso. Essa lenda do elevador assombrado no Hospital das Clínicas de São Paulo é uma das histórias mais populares entre os funcionários e pacientes, e até hoje é um mistério que ronda os corredores do hospital. A sensação de vazio que tomou conta de Rogério foi indescritível. Ele sentiu que havia presenciado algo que não poderia explicar, algo que desafiava a lógica e a razão. Ele entrou no carro novamente, mas, antes de dar partida, notou algo estranho no retrovisor. Era como se uma sombra, vaga e indistinta, estivesse refletida no vidro por um breve momento, mas desapareceu assim que ele piscou. Rogério, ainda abalado, decidiu sair dali o mais rápido possível. Nos dias que se seguiram, Rogério tentou esquecer o ocorrido, mas não conseguia. Sempre que voltava a dirigir à noite, sentia uma estranha sensação de estar sendo observado, especialmente quando passava por ruas mais desertas e escuras. Ele decidiu contar a história para seus colegas, mas muitos deles riram, dizendo que ele havia sido vítima da imaginação. Outros, no entanto, o ouviram com atenção, e entre esses colegas estavam aqueles que já haviam vivenciado algo semelhante. Depoimento de outro motorista de aplicativo. Um dos colegas de Rogério, chamado Júlio, resolveu compartilhar sua própria experiência. Ele contou que, uma noite, enquanto trabalhava, teve uma corrida que o levou até o cemitério do Araçá, outro local conhecido por suas histórias de assombrações. Ao chegar próximo ao destino, ele viu uma mulher de branco parada ao lado do portão do cemitério. A semelhança com o relato de Rogério foi instantânea. Ela estava lá, com um vestido branco, parada na entrada do cemitério, disse Júlio. Eu achei que fosse apenas uma moradora da área ou alguém visitando o local, mas, enquanto esperava meu passageiro, comecei a perceber que ela não se movia, apenas me observava. Quando o passageiro entrou no carro e me pediu para seguir, eu olhei novamente para a entrada, e ela tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Essa história de Júlio fez com que Rogério começasse a acreditar que o que havia vivido não era uma simples alucinação ou uma coincidência. Vários outros motoristas começaram a compartilhar suas experiências semelhantes, todos descrevendo uma mulher de branco, sempre associada a cemitérios e sempre desaparecendo de forma misteriosa. Um relato mais antigo, o caso de Dona Maria. Voltando algumas décadas no tempo, na década de 80, ao famoso relato de Dona Maria, uma senhora que morava nas proximidades do cemitério da Consolação. Ela costumava caminhar pelo bairro, mesmo à noite, já que conhecia bem a região e se sentia segura. No entanto, certa noite, ao voltar para casa depois de visitar uma amiga, Dona Maria viu algo que nunca mais esqueceu. Enquanto passava pela entrada do cemitério, viu uma jovem mulher, vestida de branco, parada na calçada, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Dona Maria, curiosa e sentindo um leve desconforto, perguntou se a jovem precisava de ajuda. A mulher não respondeu, apenas olhou para ela com um olhar profundo e triste. Dona Maria, sentindo um calafrio inexplicável, decidiu apressar o passo e ir embora. No dia seguinte, contou o ocorrido para uma vizinha, que lhe disse que, há muitos anos, uma jovem havia morrido em circunstâncias misteriosas naquela mesma região. Desde então, várias pessoas afirmavam ter visto a mesma mulher, sempre com o mesmo vestido branco,
vagando pelas redondezas do cemitério, especialmente nas noites de lua cheia. Com o passar dos anos, os relatos sobre o elevador assombrado do Hospital das Clínicas se tornaram ainda mais comuns, especialmente entre os funcionários que trabalham no turno da noite. Muitos deles afirmam ter vivenciado fenômenos inexplicáveis, e cada novo relato parece reforçar a crença de que algo realmente sobrenatural habita aquele lugar. Relato de Dona Teresa, auxiliar de limpeza. Dona Teresa, uma auxiliar de limpeza que trabalhou no hospital por mais de 20 anos, sempre ouviu histórias sobre o elevador assombrado, mas nunca acreditou nelas até ter sua própria experiência. Ela conta que, certa noite, enquanto fazia a faxina em um dos corredores do bloco antigo, sentiu uma estranha sensação de ser observada. O corredor estava completamente vazio, mas o elevador, que estava a metros de distância, parecia funcionar sozinho, abrindo e fechando as portas sem motivo aparente. Eu ouvia o som das portas se abrindo e fechando, mas quando olhava, não tinha ninguém ali, relatou Dona Teresa. Decidi ignorar, achando que era algum problema mecânico, mas, quando fui me aproximar do elevador para chamar o segurança, vi algo que me arrepia até hoje. Uma sombra, como se fosse uma pessoa, parada dentro do elevador, mas não tinha forma clara. Era apenas uma silhueta escura. Fiquei paralisada de medo. Quando tentei me aproximar para ver melhor, o elevador fechou as portas e subiu sozinho. Dona Teresa não conseguiu continuar seu turno naquela noite. Pediu dispensa e foi para casa, profundamente abalada. Ela conta que, desde aquele dia, evita ao máximo usar aquele elevador, principalmente durante a madrugada. Relato do médico residente. Um jovem médico residente, que pediu para não ter seu nome divulgado, compartilhou sua experiência assustadora com o elevador. Era uma noite agitada no hospital, e ele estava atendendo um plantão de 24 horas. Por volta das 3 horas da manhã, depois de horas de atendimento sem descanso, ele decidiu subir para o andar superior para pegar alguns documentos. Optou por usar o famoso elevador, embora já tivesse ouvido algumas histórias a respeito. Estava exausto e não pensei 2 vezes antes de apertar o botão do elevador. Quando ele chegou, entrei e apertei o andar que queria. O elevador começou a subir normalmente, mas, de repente, parou no meio do caminho, entre 2 andares. As luzes piscaram e o ar dentro do elevador ficou gelado. Tentei apertar os botões novamente, mas nada funcionava. Foi então que comecei a ouvir algo, como um sussurro, bem baixinho, mas perceptível. Era uma voz de mulher, mas não conseguia entender o que dizia. O médico relata que ficou preso no elevador por cerca de 15 minutos, e durante esse tempo, a sensação de uma presença estranha ao seu redor foi ficando cada vez mais forte. Era como se alguém estivesse ali comigo, mas eu não conseguia ver. O sussurro continuava, e o frio dentro do elevador só aumentava. Eu nunca acreditei nessas histórias, mas naquele momento, não sabia mais o que pensar. Quando finalmente o elevador voltou a funcionar e as portas se abriram, o médico saiu correndo. Ele diz que nunca mais usou aquele elevador novamente e que, desde então, passou a dar mais crédito aos relatos dos colegas. Relato de Silvia, enfermeira veterana. Silvia, uma enfermeira que trabalha no hospital há mais de 15 anos, também tem sua própria história sobre o elevador assombrado. Em uma noite particularmente tranquila, ela estava sozinha no andar de cima, esperando para descer ao térreo. Quando o elevador chegou, as portas se abriram normalmente, mas, antes que ela pudesse entrar, sentiu uma presença fria ao seu lado. Ela olhou em volta e não viu ninguém, mas a sensação de estar sendo observada era inegável. Eu pensei que estava apenas cansada, então entrei no elevador, mas algo me fez hesitar. Olhei para o espelho do elevador, e juro que vi o reflexo de uma mulher, muito pálida, vestida de branco, parada ao fundo. Quando me virei para olhar diretamente, não havia ninguém lá. Silvia, conhecida por seu profissionalismo e descrença em histórias de fantasmas, admite que, depois daquele episódio, começou a acreditar que algo realmente sobrenatural habita o hospital. Ela nunca contou sua história para muitos colegas, temendo que não acreditassem nela, mas desde então evita usar o elevador sozinha, especialmente à noite. Relato do segurança da madrugada. Carlos, um dos seguranças do hospital, tem talvez um dos relatos mais assustadores. Ele trabalhava no turno da madrugada, fazendo rondas pelos corredores do hospital, quando, em uma noite particularmente silenciosa, foi chamado para verificar uma falha no sistema elétrico do elevador. Carlos estava acostumado a lidar com problemas técnicos e com os sons estranhos que às vezes ecoavam pelos corredores vazios,
Mas naquela noite algo diferente aconteceu. Quando chegou ao andar onde o elevador estava parado, ele viu as portas abrindo e fechando repetidamente, como se o elevador estivesse sendo usado, mas não havia ninguém por perto. Ele se aproximou e entrou no elevador para verificar o painel de controle. Mas, assim que as portas se fecharam atrás dele, o elevador começou a se mover sozinho. Eu não apertei nenhum botão, mas o elevador começou a descer, devagar. Quando ele parou no subsolo, as portas se abriram, e eu senti uma presença forte. O ar ficou gelado, e eu ouvi passos no corredor escuro, mas quando fui ver, não tinha ninguém lá. O que aconteceu depois foi o que mais me assustou. Ouvi uma risada baixa, como se estivesse vindo de dentro do elevador. Carlos tentou sair do elevador, mas as portas se fecharam antes que ele pudesse escapar. O elevador começou a subir novamente, dessa vez parando no andar mais alto do hospital. Quando as portas finalmente se abriram, ele saiu correndo e se recusou a voltar ao elevador naquela noite. Esses são apenas alguns dos muitos relatos que circulam entre os funcionários do Hospital das Clínicas. Embora muitos tentem racionalizar os fenômenos, dizendo que são apenas coincidências ou falhas mecânicas, a verdade é que o elevador em questão continua a ser evitado por muitos, especialmente durante a madrugada. Para aqueles que já vivenciaram algo estranho ou perturbador dentro daquele elevador, não há dúvida, algo ou alguém ainda habita aquele espaço, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A lenda do elevador assombrado permanece viva, alimentada por novos relatos que surgem de tempos em tempos, e o mistério em torno desse local continua a assombrar aqueles que se aventuram a trabalhar nas profundezas da noite no Hospital das Clínicas. Outra lenda urbana bem conhecida de São Paulo é a história do caminhão fantasma da Avenida 23 de Maio, que aterroriza motoristas que passam por essa famosa avenida à noite. O caminhão fantasma da Avenida 23 de Maio. A Avenida 23 de Maio, uma das principais vias de São Paulo, é conhecida por seu movimento constante e trânsito intenso durante o dia. Mas à noite, quando o tráfego diminui e a cidade parece adormecer, a avenida ganha um ar sombrio. É nesse cenário que surge a lenda do caminhão fantasma, uma história que há décadas assusta motoristas e transeuntes que circulam por ali. A lenda conta que, em noites específicas, especialmente nas madrugadas escuras e silenciosas, motoristas distraídos podem cruzar com um velho caminhão, aparentemente fora de controle, que surge de repente, quase como se estivesse perseguindo quem se atreve a passar pela avenida. Relatos de várias pessoas indicam que o caminhão aparece em alta velocidade, com faróis brilhantes e o som de um motor rugindo, dando a impressão de que vai colidir com os veículos à frente. Mas o que torna essa história assustadora é que, quando os motoristas tentam acelerar ou desviar para evitar o impacto, o caminhão simplesmente desaparece no ar, como se nunca estivesse ali. Não há som de frenagem, não há colisão, apenas o silêncio e a lembrança de um encontro perturbador. A origem da lenda é incerta, mas alguns dizem que o caminhão pertencia a um motorista que sofreu um acidente fatal na avenida há muitos anos. Ele teria perdido o controle do veículo e colidido em alta velocidade, causando sua morte instantânea. Desde então, seu espírito estaria condenado a repetir a fatídica noite, dirigindo eternamente pelas pistas da 23 de Maio, assustando os que passam por ali. Relatos de motoristas que enfrentaram o caminhão fantasma descrevem a mesma sensação. Primeiro, eles veem os faróis surgirem no retrovisor, cada vez mais próximos, como se o caminhão estivesse prestes a colidir. Quando olham de novo, já não há mais nada. Outros dizem que ouviram o som do motor roncando, mesmo quando a avenida estava completamente vazia. Esse fenômeno tem causado pânico em muitos que trafegam pela avenida de madrugada. E, por isso, muitos motoristas evitam passar por ali durante a noite, temendo encontrar o caminhão fantasma. A lenda do caminhão fantasma da Avenida 23 de Maio é mais um dos mistérios que envolvem a cidade de São Paulo, uma metrópole cheia de histórias sombrias que se misturam com o dia a dia frenético da cidade. Para quem vive na capital paulista, a história continua sendo um aviso. Se estiver dirigindo tarde da noite, fique atento aos faróis que surgem no retrovisor. Pode ser apenas mais um carro, ou pode ser o caminhão fantasma. Essa é a lenda do caminhão fantasma da Avenida 23 de Maio, outra história perturbadora que se espalha pela cidade de São Paulo. O encontro de Fábio, o taxista. Fábio, um taxista experiente que trabalha nas noites de São Paulo, nunca deu muita importância para lendas urbanas. Afinal, ele já havia ouvido inúmeras histórias de colegas que, segundo ele, só queriam assustar os novatos. Mas tudo mudou em uma noite fria de inverno, quando ele teve uma experiência que jamais esqueceria. Era por volta de 3 horas da manhã,
e Fábio havia acabado de deixar um passageiro na região da Avenida 23 de Maio. A avenida estava deserta, o que era raro em São Paulo, mas ele aproveitou o momento para relaxar e dirigir tranquilamente até seu próximo ponto. Enquanto dirigia, percebeu que havia um par de faróis aparecendo no retrovisor, se aproximando rapidamente. No início, ele achou que fosse outro motorista apressado tentando passar, então, sem pensar muito, mudou de faixa. No entanto, o caminhão não o ultrapassou. Em vez disso, continuou acelerando, colado à traseira de seu táxi. Fábio, incomodado com a proximidade, acelerou um pouco, tentando se afastar. Para seu horror, o caminhão também acelerou. Os faróis brilhantes o cegavam pelo espelho retrovisor, e o som do motor rugindo o deixou em pânico. Fábio decidiu pisar fundo, mas o caminhão não diminuía a distância. Era como se estivesse perseguindo-o. Quando ele finalmente resolveu parar o carro no acostamento, esperando que o caminhão passasse, algo inexplicável aconteceu. Assim que olhou pelo retrovisor, o caminhão havia desaparecido completamente. Não havia sinal de luzes, nem do som do motor, apenas o silêncio. Fábio ficou em choque. Ele jurou que o caminhão estava ali, a poucos metros de distância, mas agora não havia nada. Com o coração acelerado, ele voltou ao volante e, desde então, nunca mais pegou corridas que o levassem para 23 de maio durante a madrugada. O jovem motorista de aplicativo. João, um jovem motorista de aplicativo, estava acostumado a dirigir pela cidade de São Paulo nas madrugadas. Em uma noite chuvosa de março, por volta das 2 horas da manhã, ele pegou um passageiro em um bar na Vila Mariana e decidiu usar a Avenida 23 de Maio para economizar tempo. Enquanto seguia pela avenida quase vazia, percebeu um caminhão vindo em alta velocidade pelo retrovisor. Ele não deu muita importância no início, mas começou a ficar desconfiado quando o caminhão se aproximou perigosamente, colando na traseira de seu carro. Preocupado com a segurança do passageiro, João acelerou, mas o caminhão continuava seguindo de perto. O passageiro, percebendo o comportamento estranho do caminhão, sugeriu que João mudasse de faixa. Mas quando ele o fez, o caminhão também mudou. Era como se estivesse perseguindo o carro intencionalmente. O jovem começou a suar frio. As luzes do caminhão pareciam cada vez mais intensas, como se estivessem prestes a engolir seu carro. Quando estavam prestes a sair da avenida, o caminhão subitamente desapareceu. João e o passageiro olharam para trás, mas não havia sinal de nenhum veículo. João parou o carro na primeira oportunidade, e os dois, em silêncio, processaram o que havia acontecido. Nenhum dos dois conseguiu explicar como um caminhão tão grande poderia desaparecer de uma avenida tão movimentada. Eles decidiram não comentar o assunto com ninguém, mas João parou de trabalhar naquela área depois daquele encontro. O motociclista solitário. Carlos, um entregador de lanches que costumava fazer suas corridas de moto pela madrugada, teve uma experiência perturbadora enquanto fazia uma entrega na região da Avenida 23 de Maio. Era uma noite comum, e ele estava voltando para casa após sua última entrega quando sentiu algo estranho no ar. A avenida estava quase deserta, mas ele tinha a sensação de que não estava sozinho. Foi então que, no retrovisor de sua moto, viu os faróis de um caminhão grande e antigo se aproximando rapidamente. Ele acelerou, tentando manter distância. Mas o caminhão parecia ganhar velocidade a cada segundo, como se estivesse tentando alcançar Carlos a todo custo. Carlos desviou para a faixa da direita, mas o caminhão também mudou de faixa, mantendo a perseguição. O medo começou a dominar o entregador, e ele tentou acelerar ainda mais, mas o caminhão continuava lá, sempre colado atrás dele, com os faróis ofuscando sua visão. Sem saber o que fazer, Carlos decidiu fazer uma curva brusca para sair da avenida. No momento em que entrou na rua lateral, o som do motor do caminhão desapareceu, e quando olhou para trás, o caminhão não estava mais lá. A avenida estava completamente vazia, sem sinal de qualquer veículo. Carlos parou sua moto e tentou entender o que havia acabado de acontecer, mas não conseguiu encontrar uma explicação racional. Ele voltou para casa abalado e, desde aquele dia, evita passar pela 23 de maio à noite. O casal em fuga. Marta e Ricardo estavam voltando de uma festa no centro de São Paulo quando decidiram pegar um atalho pela Avenida 23 de Maio. Já era tarde da noite, e o trânsito estava leve, o que tornava a viagem rápida e tranquila. Eles conversavam animadamente quando, de repente, os faróis de um caminhão surgiram no retrovisor. O veículo se aproximava a uma velocidade incomum para uma avenida quase deserta. Ricardo, que estava ao volante, comentou com Marta sobre a rapidez do caminhão e, por segurança, decidiu mudar de faixa.
No entanto, o caminhão continuou seguindo-os de perto. Os faróis brilhantes iluminavam o interior do carro, e o som do motor ecoava pela avenida vazia. Marta começou a ficar preocupada e pediu para Ricardo acelerar, mas, por mais que ele tentasse, o caminhão continuava atrás deles. Eles decidiram sair da avenida e pegar uma rua lateral para despistar o caminhão, mas, no instante em que o fizeram, o caminhão desapareceu sem deixar rastros. Ricardo olhou pelo retrovisor e não viu nada. Era como se o caminhão nunca tivesse estado ali. A sensação de alívio veio acompanhada de uma inquietação perturbadora. Ambos sabiam que o que tinham acabado de vivenciar não era normal e, desde então, evitam passar pela Avenida 23 de Maio durante a noite. Esses relatos sobre o caminhão fantasma da Avenida 23 de Maio mostram que, embora muitos motoristas possam rir da ideia de uma aparição sobrenatural, há quem tenha vivido experiências assustadoras e inexplicáveis. Para esses motoristas, a lenda não é apenas uma história contada em rodas de amigos, mas algo que desafia a realidade e o bom senso. A cada novo relato, o mistério do caminhão fantasma ganha força, e muitos evitam dirigir por essa avenida à noite, com medo de se tornarem as próximas vítimas dessa estranha e assustadora perseguição.